Pessoal, então vamos lá, já estamos gravando agora. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ok. Então já estamos agora em gravação. Semana passada, quer dizer, semana retrasada, semana passada teve o simulado de vocês, nós não tivemos aula. Na última aula de biologia, que foi lá 2 semanas atrás, nós já começamos o conteúdo de ecologia. Então, neste dia, eu comecei a falar com vocês sobre os conceitos básicos de ecologia e comecei a falar sobre os componentes abióticos dos ecossistemas. Então, vou dar uma pequena relembrada do que nós vimos nas últimas aulas, para a gente poder retomar o conteúdo de onde paramos, beleza? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Não, compartilhar a tela errada. Compartilhar. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Esta. Pronto, ok. Pessoal, então na semana passada nós vimos os principais conceitos de ecologia, vimos o que é uma espécie, vimos o que é um indivíduo, uma população, uma comunidade e vimos também o conceito de ecossistema. Relembrando o que significa ecossistema, nós definimos na ecologia como um conjunto de comunidades de seres vivos que habitam uma região e a interação desses seres vivos com os fatores abióticos, ou seja, com o meio abiótico, que corresponde a todos os elementos químicos e físicos que estão presentes no ecossistema e que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico. Por exemplo, a água é um fator abiótico muito importante, porque ela está no ambiente e ela é fundamental para a vida. Não existe nenhum ser vivo na Terra que não consiga viver sem água, porque ela é fundamental para todos os seres vivos que existem. Nós vimos como que é a distribuição de água no planeta, vimos qual que é a importância dela para os seres vivos, vimos que a distribuição no mundo ela não é uniforme, em alguns locais nós temos uma maior quantidade de água, são muito mais úmidos, e outros locais são mais desérticos, têm uma menor disponibilidade de água. E os seres vivos, eles têm adaptações que permitem viver em cada tipo de ambiente. Essas adaptações foram ao longo de toda a história evolutiva do planeta, dando origem às mais diversas variedades de formas que nós temos hoje e os mais diversos ambientes possíveis. Semana passada eu parei quando a gente começou a falar, semana retrasada eu parei quando nós começamos a falar sobre o segundo fator abiótico, que é a luz. Alguém chamou, né? A luz é um dos fatores abióticos fundamentais para a vida. Por que ela é tão importante para a vida? Porque o principal processo bioquímico que mantém os ecossistemas funcionando, gerando energia, é um processo que é fotodependente, ele é dependente da luz, que é a chamada fotossíntese. Se eu traduzir a palavra fotossíntese para o português, foto é uma palavra grega que significa luz, síntese vem de produção. Então, é a produção de energia através da luz. Então, graças à fotossíntese, nós temos vida no planeta. É ela que consegue transformar a energia luminosa, a energia na forma de luz, em uma energia biológica que vai mover os seres vivos, que vai manter os ecossistemas. Então, a luz ela é fundamental para a vida na Terra, não tem outra escolha. E assim como a água, a luz também ela tem uma distribuição desigual no nosso planeta. E é uma distribuição que é desigual não apenas em regiões, como também ao longo do ano. Existem épocas do ano que a disponibilidade de luz ela é muito maior do que em outras épocas. Para isso, a gente vai voltar agora naquele estudo que nós temos da parte geográfica, de astronomia, sobre a posição e os movimentos que a Terra possui no universo. Quando nós olhamos o mapa mundi, nós sempre vemos lá ele deitado, ele em forma 2D, em bidimensional, e nós vemos que ele tem uma linha central chamada linha do Equador, que divide em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Só que uma coisa interessante,
o ângulo em que a Terra está localizada em relação à incidência dos raios solares, ele não é reto, ou seja, a Terra não está em pé, ou seja, não está paralela, no caso perpendicular aos raios solares. Então, quando o raio vem do Sol, por exemplo, vejam que o eixo da Terra ele é 45 graus inclinado. Então, o fato do eixo da Terra ser inclinado faz com que nós tenhamos as chamadas as 4 estações, as estações do ano. Então, era muito comum no passado, muitas pessoas acreditavam que a Terra ficava mais longe do Sol, o chamado afélio, que é um período que ela está mais longe do Sol, por isso que nós tínhamos aí o inverno. Está errado, na verdade, inverno, verão, as estações do ano são determinadas pelo eixo da Terra, a inclinação do eixo da Terra. A variação do afélio e do periélio, que é a distância do Sol a distância da Terra em relação ao Sol, ela não interfere em relação à temperatura e à luminosidade. O que interfere diretamente é justamente o eixo da Terra ser inclinado 45 graus. Então, observe que a imagem, os raios solares batendo em um lado da Terra, nesse canto aqui, vejam que o eixo da Terra está o quê? Inclinado. Então, quando eu olho aqui o mapa, a linha do Equador ela não fica retinha, ela fica o quê? Tombada em relação aos raios solares. E observe o seguinte, nessa primeira imagem aqui, nós sabemos que o Sol está nessa direção, está do lado esquerdo da Terra. Então, os raios solares sempre vão bater nesse tipo, com essa inclinação, com essa incidência. Observem que o hemisfério norte, pelo fato da Terra estar inclinada e nessa posição favorável ao hemisfério norte, nós temos uma incidência de luz muito maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, nesse momento, nós falamos que o hemisfério norte ele está num período conhecido como verão, que é o local que tem a maior incidência luminosa. Nós somos criados culturalmente a imaginar que o verão é a época quente. A definição de verão não é calor, não é temperatura. A definição de verão é luminosidade. Verão é a época mais luminosa do planeta. Obviamente, se vai ter muita luz, também vai ter mais calor que o normal. Então, por isso que o verão é mais quente. Mas a definição de verão mesmo vem de luz. É a época do ano em que o hemisfério recebe mais luz do que o normal. Então, lá no mês de junho e julho, em maio, junho, julho, um pouquinho de agosto, observe que nesse momento o hemisfério norte recebe muito mais luz que o hemisfério sul. Então, o hemisfério norte vai estar no verão, hemisfério sul vai estar no inverno. Então, vejam que aqui nós temos o inverno no hemisfério sul. Agora, quando a Terra gira ao redor do Sol, vai chegar um momento em que ela vai estar na direita do Sol, vai estar à esquerda do Sol, e o Sol vai estar à direita. Nesse momento, observem que os raios solares agora incidem com maior quantidade no hemisfério sul. Então, nós temos agora um momento em que o hemisfério sul vai ter muito mais luz em relação ao hemisfério norte. Então, tem o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. O verão no hemisfério sul ocorre nos meses de janeiro, fevereiro e março. Dezembro, janeiro, fevereiro. Começa no dia 21 de dezembro, mais ou menos, que é o chamado solstício de verão. Então, vejam que ao longo do ano eu tenho uma variação muito grande. E aí vem uma outra coisa muito importante. Quem mora em Fortaleza, Fortaleza fica mais ou menos nessa posição aqui, olha. Fica próxima, e, se eu não me engano, acho que são 400 quilômetros da linha do Equador. Então, Fortaleza é uma cidade que fica próxima da linha do Equador. Então, por ela estar muito perto do Equador, ela praticamente não vai sentir as 4 estações. Então, as estações não existem lá em Fortaleza, porque a incidência luminosa ela é praticamente a mesma ao longo do ano. Agora, quanto mais afastado da linha do Equador eu estou, maior vai ser a diferença entre a incidência luminosa nesse local. Observem que outro exemplo, que nós temos em altas latitudes, os raios eles batem obliquamente em relação à Terra. Eles não vão bater retinho, vertical, eles batem deitado, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E quanto mais próximo do Equador, mais verticais são os raios,
obviamente, maior quantidade de raios vão ser incididos no local. Então, vejam que a proximidade do Equador luminosa, afastando o Equador, aumentando a minha latitude, tanto para o norte quanto para o sul, eu vou ter uma diminuição de incidência luminosa devido aí ao fato dos raios eles incidirem de forma oblíqua no planeta. Então, observe o seguinte, a zona tropical, que é esta zona que fica entre os trópicos, é uma região que vai ter maior incidência luminosa, obviamente, maior luminosidade ao longo do ano, tem uma variação muito menor. Obviamente, se vai ter mais luz, eu vou ter uma produção energética muito maior, vai ter muito mais fotossíntese, obviamente, mais energia. Se vai ter mais energia, eu vou ter uma biodiversidade muito maior. Então, as grandes florestas tropicais, as maiores florestas do mundo, não são as maiores em tamanho, as maiores em biodiversidade do mundo, são as florestas tropicais, porque é uma região de alta incidência luminosa, o que favorece o desenvolvimento das plantas. Agora, nas florestas temperadas, a zona temperada, para quem não sabe, zona temperada é a zona que vai desde o trópico até o círculo polar. Então, toda essa região aqui, zona temperada sul, zona temperada do norte. Vejam que a Europa está toda na zona temperada, e aqui na América do Sul, só um pouquinho da África do Sul. No Brasil, nós temos ali abaixo de São Paulo, qualquer região abaixo de São Paulo já é zona temperada, e Argentina, Chile e a Antártida, que vai até o ciclo polar. Nessa região, que é a zona temperada, nós temos aí uma luminosidade alta no verão e baixa no inverno. Por quê? À medida que eu vou me afastando do Equador, a diferença entre dia e noite se torna maior. Por exemplo, no verão, lá em Fortaleza, vão ser 12 horas de dia, 12 horas de noite. Por quê? Fortaleza está na linha do Equador, então a variação ela é mínima, é questão de minutos, é muito pouca a diferença entre dia e noite. Se eu chegar em Vitória no verão, por exemplo, eu vou ter 13 horas de noite e 11 horas de manhã, vou ter 13 horas de dia e 11 horas à noite. Vou ter um pouquinho mais de dia do que noite, porque vai estar no verão aqui e nós não estamos tão distantes da linha do Equador. Agora, se eu for para Porto Alegre, eu vou notar que o dia vai ser muito mais longo do que ele é aqui em Vitória, porque Porto Alegre tem uma latitude muito maior que Vitória. Se eu for para a Patagônia, na Patagônia vai ser uma diferença muito maior ainda. Quem já teve a oportunidade de ir para o Chile, por exemplo, ou na Patagônia Argentina, Bariloche, sabe que lá no verão, quando dá aí 4 horas da manhã, tá claro já. Amanhece 4 horas da manhã e escurece quase 9 horas da noite. Eu vou ter uma quantidade de horas de dia muito maior do que de noite. E quanto mais próximo dos polos, maior essa diferença até chegar no extremo, lá no extremo polo sul ou no extremo polo norte, aonde eu vou ter 6 meses seguidos de luminosidade, de luz, e 6 meses seguidos de noite. Então, nos extremos polares do planeta, lá no polo sul e polo norte, nós temos aí o chamado sol da meia-noite, que é quando está meia-noite, mas o sol está brilhando no céu ainda. Eu não vou nem falar no alto do céu, porque nesses locais o sol ele não vai até o topo do céu, ele fica só na linha do horizonte. Então, se alguém for assistir, por exemplo, ver o sol lá no hemisfério sul, lá no polo sul, lá no polo, ele vai ver o sol se nascendo lá no mar e andando praticamente paralelo à linha do mar, bem juntinho do mar, durante 6 meses até ele se pôr de novo. Você nunca vai ver o sol a pino em cima de vocês lá nos polos, devido à posição da Terra. Então, vejam que a luminosidade ela é muito variada e depende da região. Zona temperada, luminosidade alta no verão e baixa no inverno. Então, obviamente, a produção energética ela vai ser diminuída no inverno, vai ter menos produção energética no inverno. E a diversidade vai ser muito menor. Nessas florestas chamadas florestas temperadas, também como florestas boreais ou taiga, o tipo de que encontrar lá é quase que uniforme, é basicamente um tipo de planta conhecido como pinheiro, que é também chamado de um grupo de plantas que faz parte das gimnospermas. Então, os pinheiros são plantas que têm características assim muito próprias que permitem a essas plantas viverem nesse tipo de ambiente. Por exemplo, uma das mais famosas é o formato do pinheiro, só lembrar aquela árvore de Natal, que é um formato
cônico. Esse formato de cone permite que a neve não se acumule e não cause danos aos galhos da planta. Então, a neve ela vai descer, ela vai se deslocar. Além disso, também, esse formato cônico favorece também a absorção, absorção de luz. Então, é mais fácil para as folhas absorverem a luz naquele formato do que num formato mais aberto. Porque quando você tem uma copa muito frondosa de uma árvore, você cria muitas sombras. Agora, quando você tem algo reto, você cria menos sombras, então você distribui melhor. Outra característica também são as chamadas florestas caducifólias. Como eu falei, as gimnospermas, como os pinheiros, predominam nesse ambiente, são as plantas mais comuns na zona temperada, mas também existem angiospermas na zona temperada, que são as plantas que dão flores, que dão frutos. As angiospermas, elas têm uma característica chamada uma característica muito comum, que é a chamada caducifolia, são as plantas caducifólias, ou plantas caducas. Caduca vem de quê? Vem de perder. São plantas que perdem as suas folhas na hora do inverno, quando chega no inverno. Então, por que elas fazem isso? A planta perde água através de transpiração. Nós que somos animais, transpiramos água no estado líquido através da pele. Então, se eu ficar muito quente, o meu corpo começa a transpirar, começa a sair suor, que é água no estado líquido. As plantas também transpiram, e elas transpiram vapor de água através das folhas. Então, para que haja uma absorção de água do solo, é preciso que a água saia por algum local. Para entrar a água pela raiz, ela tem que sair por algum local. E ela vai sair pelas folhas na forma de gás, na forma de vapor. Só que em um ambiente gelado, vamos imaginar lá no hemisfério norte, no inverno, na Europa, por exemplo, está tudo coberto de neve. Em um ambiente que está abaixo de zero, não tem, a água se torna um bem muito precioso para a planta. A planta não consegue derreter a água para poder realizar a fotossíntese. Ela precisa de água no estado líquido. Então, nesses locais, quando está nevando, quando está muito abaixo de zero, a água se torna um bem muito precioso e muito caro, muito difícil de se conseguir. Por isso, as plantas que vivem no ambiente frio, elas têm que evitar a perda de água ao máximo possível. Os pinheiros têm as suas adaptações, como o formato da folha, por exemplo. Agora, as plantas angiospermas, chamadas caducifólias, elas perdem as folhas. Por que elas perdem as folhas? Para evitar a perda de água, para poder segurar aquele pouco de água que elas têm durante os meses do inverno. E quando chegar a primavera, ela produz novas folhas que vão crescer e vão aumentar. À medida que for aumentando a luminosidade do ambiente, elas vão se tornando cada vez mais verdes e gerando aí voltando a planta ao seu que era antigamente. Então, olha como que é uma floresta tropical. Olha a biodiversidade. Você vê vários tipos de plantas em uma única imagem. Eu já posso ver vários tipos de plantas diferentes, vários animais. São florestas que são muito mais frondosas, muito mais mata fechada, uma grande variedade de formas. Agora, olha como que é a floresta temperada, também conhecida como floresta boreal ou taiga. Olha que o tipo de vegetação ele é muito pouco variável. Tem alguns tipos aqui de pinheiros, todos com o mesmo formato. Não é uma floresta muito fechada, muito densa como a floresta tropical. E eu tenho pouca variedade. Aqui eu tenho as chamadas plantas caducifólias, aquelas que perdem as folhas. Então é muito comum a gente ver nos desenhos animados americanos que o outono é a época em que as folhas caem da árvore. Aqui no Brasil nós também temos várias espécies que são caducifólias. O ipê, por exemplo, é um exemplo mais clássico de todos. Tanto que tem uma planta chamada quaresmeira também, que é muito comum lá em Portugal, que foi trazida para o Brasil de Portugal. Portugal ela tem essa característica porque liberar flores e suas folhas durante a quaresma, que é o período do outono. Então aqui, olha só, veja que eu tenho aqui as plantas caducifólias. Agora, próximo componente abiótico muito importante para a vida na Terra é a temperatura. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá tudo certinho aí? Apareceu um sinal aqui de má conexão. Tá de boa. Beleza, então. Então, vamos falar sobre temperatura. A Terra é um planeta que
que fica numa região conhecida como região a zona habitável do sistema solar. O que é uma zona habitável? Toda vez que a NASA quer procurar uma vida fora do nosso sistema solar, ela procura planetas que estejam nessa zona, que é uma distância do planeta para a sua estrela que permita que a água esteja no estado líquido. Lembra que a água é fundamental para a vida. Para ter vida tem que ter água. E a água só é acessível para os seres vivos se ela estiver no estado líquido. E vocês devem ter visto em química ou em física que a água possui ponto de fusão e ponto de ebulição. Ela entra em ebulição a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius. Então, o planeta, para ter capacidade de abrigar a vida, a sua temperatura tem que estar entre 0 e 100. Abaixo disso ou acima disso, não tem como. No nosso sistema solar, nós temos 3 planetas que habitam a zona habitável, que estão nessa chamada zona habitável, que é Vênus, Terra e Marte. Vênus, embora seja o planeta mais próximo da Terra, e embora ele esteja na zona habitável, ele é um dos piores planetas do sistema solar para abrigar a vida. Porque lá em Vênus nós temos aí uma atmosfera tão densa, tão espessa, que o efeito estufa lá faz a temperatura média ser acima de 500 graus Celsius. Então, lá como a temperatura ela é muito acima de 100 graus Celsius, mesmo estando na chamada zona habitável, é um planeta que não há possibilidade de vida, porque não existe água no estado líquido. Marte está bem afastado em relação ao Sol, tem uma distância muito maior. Na maior parte do planeta, você não encontra nenhuma possibilidade de ter água no estado líquido, tudo congelado. Você tem várias geleiras lá, já foram detectadas pela NASA, geleiras com geleiras com gelo. Só que em determinadas épocas do ano e em determinados locais de Marte, há indícios de água no estado líquido. Inclusive, recentemente, uns 2, 3 anos atrás, a NASA publicou que ela havia encontrado, sim, água no estado líquido em Marte. Então, Marte entrou aí para o hall dos devido à temperatura. Mas nenhum deles é tão perfeito como o nosso planeta. A Terra tem uma temperatura, ou seja, se eu pegar todas as regiões do planeta, a temperatura de todos os locais e fazer uma média, eu vou ter aí cerca de 14,5. Lembrando que o hemisfério norte ele é muito mais frio que o hemisfério sul. O fato do hemisfério sul ter muito mais água do que terra faz com que o calor seja absorvido em maior quantidade por aqui. Então, o sul é mais quente que o norte. Mas eu tenho uma grande variedade. Temos locais mais frios. Só por curiosidade, alguém sabe qual é o local mais quente do planeta? O lugar mais que tem o recorde de temperatura do planeta? Alguém tem ideia? O local mais quente? Não é Vila Velha, tá? Fica no Oriente Médio? Não. Califórnia? Sei lá, um lugar lá no States? Perto da Califórnia. Muito bem, fica na Califórnia. É um dos desertos lá dos Estados Unidos chamado deserto do Vale da Morte. O próprio nome já dá uma ideia. É o famoso Vale da Morte nos Estados Unidos. Fica no estado da Califórnia e estado de Nevada. Então são 2 estados lá do oeste americano. E é o local mais quente do planeta. Lá a temperatura registrada, a mais alta até hoje, foi 56,7, que foi em 1913. Nenhum local do planeta registrou uma temperatura mais alta do que isso. Só para vocês terem noção de como que isso é quente, a 48 graus o ovo já cozinha. A temperatura mais alta já registrada na história do Rio de Janeiro foi 48 graus, no Rio. Então o Rio já registrou 48 graus. Agora uma outra curiosidade, Vila Velha. Nós estamos habituados a uma cidade quente, né? Hoje mesmo foi um dia muito quente, embora seja nublado, estava quente pra caramba. Mas Vila Velha, o recorde de Vila Velha é 38 graus. Vila Velha nunca teve uma temperatura acima disso. Por mais que pareça quente para nós, a temperatura mais alta. A temperatura mais alta do Espírito Santo foi 41 graus. Adivinha em qual cidade? Alguém tem palpite aí?
Cidade que já é famosa por ser o inferno mesmo, por ser quente. Guarapari. Colatina. Colatina tem um recorde no Espírito Santo de 41 graus. Isso foi há mais de 15 anos atrás. Então veja que o local mais quente do planeta é o Vale da Morte, 56,7 graus. Uma pessoa sem proteção, sem a devida hidratação, ela não consegue sobreviver mais do que 2 horas no ambiente. Professor, o senhor está travando. Muito desgastante a perda de água por... Então, vamos lá. O norte é o local mais quente, o local mais frio do planeta, fica na Antártida e é chamado de Vostok. Fica nessa posição aqui na Antártica, que é esse nome Vostok, é um nome russo, porque é uma base de pesquisa russa. E lá, em 1983, foi registrado menos 89,2 graus Celsius. Vocês têm ideia do quão frio é isso? Só para vocês terem uma noção, o freezer da casa de vocês deve estar mais ou menos a menos 8 ou menos 10 graus Celsius. Então, é 10 vezes mais frio do que o freezer da casa de vocês. É uma temperatura que um ser humano, mesmo com roupa adequada, ele morreria só de respirar esse ar. Ele iria congelar os pulmões dele instantaneamente. Tanto que, né, nessa época, todos os cientistas ficaram 3 meses reclusos dentro de uma espécie de um bunker, uma espécie de tipo bunker mesmo, o nome em inglês, não sei o certo nome em português. Uma casinha lá feita de ferro lá, protegendo eles durante 3 meses, porque a temperatura externa era muito baixa, temperatura muito baixa, que foi o recorde do planeta. Então vejam que entre 89,2 e 56,7 eu tenho aí uma variedade de temperaturas muito maior, sendo que na grande maioria a temperatura está acima de 0 graus, o que permite a água no estado líquido. Aqui nós temos um mapa que mostra mais ou menos como que é a temperatura média anual do planeta. Então aqui nós temos aqui temperaturas aqui em cima em Fahrenheit e embaixo em graus Celsius. Observe que o Brasil está sempre aqui na escala dos 15 a 20 a 30 graus. Regiões mais polares tendem a ser mais frias. Então aqui é o mapa térmico do planeta, para vocês terem uma ideia de como que é a distribuição de calor. Obviamente, o Equador, por ser a região que tem maior incidência luminosa, automaticamente também vai ter uma maior temperatura. E os seres vivos que vivem em regiões extremas de temperatura, eles desenvolveram, na verdade, a seleção natural permitiu que alguns seres vivos tivessem algumas características para viver nesses ambientes. Principal característica, camada espessa de gordura. Então, uma grande camada de gordura permite viver em ambiente com temperatura muito baixa. Aí vem a coisa muito importante. Qual é a importância dos lipídios? Quando vocês estudaram com a Jane falou com vocês sobre lipídios que eles são péssimos condutores de calor. Então, eles não conseguem transferir o calor do corpo do animal para o ambiente. Então, eles funcionam como isolantes térmicos. Basicamente, a gente pensa que a gordura funciona igual uma garrafa de café. Qual é a função da garrafa de café? Ela é feita de um material que impede que o calor do café que está aqui dentro seja perdido para o ambiente. Lembra aí das formas de transmissão do calor que vocês aprenderam em física. Existe uma forma chamada de condução, que o calor ele vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Se eu estou com um corpo quente em um ambiente muito frio, há uma tendência muito grande de eu perder esse calor para o ambiente. O que me impede de perder esse calor é justamente o lipídio, a camada de gordura, que é um péssimo condutor de calor. Então, o calor não passa com grande facilidade do corpo para a camada de gordura. Então, vejam que todos os animais que vivem em regiões muito frias, eles tendem a ser gordinhos, tendem a ter uma camada de gordura muito espessa. É o caso da morsa, por exemplo, do urso, da baleia, do pinguim. Todos eles são animais com uma grande capa de gordura.
Além disso, alguns têm pelos muito grandes. O urso polar, por exemplo, tem pelos de 20 centímetros, que além de... tem várias funcionalidades para ele. Além de criar uma espécie de um cobertor que vai isolar o corpo do animal do ambiente, eles também refletem a luz e também servem como forma de camuflagem na neve, para poder facilitar os seus hábitos predatórios. Aqui, exemplos de características. E os animais que vivem em ambientes muito quentes, eles sofrem com um grande problema, que é a perda de água. O que acontece? Todo ser vivo tem uma temperatura, vocês viram também com a Jane, na verdade, que as proteínas que formam os seres vivos, elas têm uma temperatura de desnaturação. O que é isso? Ela tem uma temperatura ideal de funcionamento. Se eu aumento demais a temperatura, a proteína pode desnaturar. E a desnaturação, que é a proteína perder sua função, ela é irreversível no caso da temperatura. Exemplo da espécie humana. A temperatura normal do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Se ela subir a 37, a pessoa já está com febre. 38, uma febre mais forte. 39, uma febre muito forte. 40, uma febre que a pessoa tem que ficar internada no hospital. 41, a pessoa está em coma. 42, a pessoa morre. Então, vejo que nosso corpo só suporta um aumento de temperatura na ordem de 4 a 5 graus Celsius. De 36 até no máximo estourando 42. Mais do que isso, a pessoa acaba morrendo. Agora, imagina você vivendo num local onde a temperatura do ambiente é maior do que 42. Você ficando lá no Vale da Morte, que é 56. Então, o corpo ele vai tentar manter a temperatura abaixada, para tentar abaixar a temperatura. Como que se faz isso? Através de um termorregulador, que é a água, o suor, a transpiração. Então, animais que vivem em regiões muito quentes sofrem com a transpiração. Então, eles têm que ter adaptações que permitem evitar perder água ou acumular água. O caso mais drástico são aí dos escorpiões e serpentes, que têm uma pele grossa, eles não perdem essa pele grossa. Evita a perda de água, eles não perdem água para o ambiente e, ao mesmo tempo, também isola o corpo deles isola o corpo do ambiente. Outro exemplo muito interessante, os beduínos, que são os povos que vivem nos desertos, um ambiente muito quente. Nós imaginamos o seguinte, aqui em Vila Velha hoje estava muito quente, a galera, todo mundo queria ir para a praia, na praia você fica sem roupa, bota lá só o biquíni, bota a sunga, fica na praia lá de boa, lá, sem roupa, porque você está com calor. Lá nesses locais muito quentes, as pessoas usam roupa cobrindo o corpo todo, cobre tudo, mas não vai ficar com calor não? Geralmente não, porque vai manter a temperatura, porque são roupas isolantes e mantém a temperatura abaixo da temperatura do ambiente. Vai ser um efeito inverso ao efeito é a mesma função do cobertor, mas com efeito inverso. Ao invés de evitar que você perda calor, vai evitar que você ganhe calor. Então, em ambientes muito quentes, acima de 42 graus, o ideal é você cobrir o corpo todo, justamente para você evitar ganhar calor do ambiente. Aqui temos o rato canguru, que é aquele ratinho que ele não faz xixi, ele não urina, mas também não bebe água. Roupas claras, né, professor? Oi? Roupas claras, só clara porque o branco ele reflete todos os comprimentos de onda da luz. Por que é o preto? A cor preta é uma cor que absorve a luz, é uma cor que esquenta, porque ela absorve todos os comprimentos de onda da luz. O branco ele só reflete. Temos aqui o dromedário. Lembra que a diferença de camelo para dromedário é o número de corcova. Se tem uma corcova, é dromedário. Se tem duas, é camelo. Que é um animal que ele consegue beber uma grande quantidade de água de uma única vez. E o rato canguru que não bebe água nunca. Salinidade. Como assim ele não bebe água nunca? Oi? Como assim ele não bebe água nunca? O rato canguru ele não bebe água. É a adaptação mais extrema dele. Ele não bebe água nunca. Aí, só que ele precisa de água. A pouca água que ele consegue é através da alimentação. Então ele retira a água da alimentação e ele não urina. Ele faz fezes, ele defeca fezes sólidas, em pó praticamente, secas, muito secas. Ele não urina e ele retira o pouco da água que ele precisa da alimentação. Ele consegue fazer a reciclagem da água no corpo dele. Esse bicho é domesticável? Não, ele é encontrado na Austrália.
É o rato canguru. Ele fica bem no Ah, deserto. tá. Lembrando que a Austrália é o continente mais seco do planeta. Lá, o interior da Austrália não existe nenhum rio. E lá tem lagoas que surgem a cada 10 anos apenas. Então, são regiões extremamente secas e esse é um animal que consegue viver nessa região. Salinidade. Essa foto eu acho muito linda. É de um local que nós temos aqui na América do Sul chamado Salar de Uyuni, que fica na Bolívia, que é um salar. O que é um salar? É um lago que a cidade de sais. Então aqui nós temos aqui um pouquinho de água, uma água extremamente salobra, inviável para se beber. E devido às características cristalinas do sal, faz essa imagem linda, reflexiva. Então aqui temos um ambiente com uma alta salinidade, que nenhum ser vivo consegue sobreviver, com exceção das árqueas. E a salinidade é tão forte para os seres vivos que, antes da invenção da geladeira, a única forma que se tinha de conservar alimentos era através do sal, era você salgar o alimento. Por isso que as carnes salgadas eram muito comuns no passado. Você tinha que salgar a carne, porque a salinidade impedia que bactérias e qualquer tipo de ser decompositor pudesse causar o apodrecimento do material. Então, é uma forma de você conservar a carne. Carne seca, por exemplo, carne de sol, são carnes que são conservadas no sal, porque o sal ele é muito importante para os seres vivos. O excesso dele pode levar os seres vivos à morte. Outro exemplo muito famoso também de salinidade é o famoso Mar Morto lá em Israel. Já ouviram falar dele já? É esse mar aqui. Sim. Que ele fica lá em Israel, próximo do Rio Jordão. Opa, volta. E ele tem uma salinidade tão alta que lá não existe nenhum tipo de ser vivo, com exceção das árqueas, que foram descobertas depois. Daí veio o nome Mar Morto, porque nenhum peixe vive lá, nenhuma bactéria vive lá. O único ser vivo capaz de suportar a intensa salinidade desse local são as árqueas, que são aqueles seres procarióticos que nós vimos lá no meio do ano. E uma curiosidade sobre o Mar Morto: o sal ele faz com que a densidade da água seja muito maior, ele aumenta a densidade da água. E vocês devem ter visto isso em física, que a densidade ela determina como que vai ser a força de empuxo. Quanto mais densa, maior é a força de empuxo. Obviamente, quanto maior a força de empuxo, mais fácil para um objeto boiar. Lá na água do Mar Morto, por ter uma salinidade muito alta, o empuxo lá é muito grande, então lá você praticamente não afunda, você não consegue afundar. Por mais que você tente mergulhar, você não consegue, porque a densidade da água é muito alta. Olha o cara aqui lendo o livro de boa, tranquilo na água, sem nenhum tipo de salva-vidas, porque ele não vai conseguir afundar, mesmo que ele queira, ele não afunda, por causa da densidade altíssima do Mar Morto em relação à salinidade. Qual é o problema da salinidade? Vocês viram lá com a Jane também que a água ela realiza um movimento muito importante nas células chamados de osmose, que é o transporte da água através das membranas. Esse transporte é regulado por sais, porque a água tem uma afinidade química por sal. Se ela vê um sal dando sopa, ela vai querer ir lá dissolver ele na hora. Então, se eu tenho muito sal no ambiente, a água vai atrás desse sal. Então, eu tenho 3 possibilidades de ambientes. Aquele ambiente que tem pouco sal em relação à célula, eu chamo de ambiente hipotônico. Ele tem pouco sal em relação à célula. Aquele ambiente que tem a mesma quantidade de sal que as células, eu chamo de isotônico. E aquele que tem muito sal em relação à célula, eu chamo de hipertônico. Quando eu vou num rio, por exemplo, uma água doce, água de rio, é uma água hipotônica. Ela tem pouco sal em relação às células. Se eu vou na água do mar, é uma água salgada. É uma água hipertônica. Ela tem muito sal em relação às células. E existe um meio termo, que é o isotônico. Inclusive, tem uma bebida muito famosa, que é o Gatorade. Já ouviram falar do Gatorade? Ele é um isotônico, é uma bebida que ela não é
nem salgada e nem doce. Ela é um meio termo, ela é isotônica, ela tem a mesma quantidade de sais que é encontrado nas células, que é perfeito, o ideal para você reidratar o corpo. Qual é o efeito, então, desse ambiente hipertônico, isotônico ou hipotônico em uma célula? Vamos olhar o ambiente hipertônico, um ambiente que vai ter muito sal do lado de fora, ambiente marinho, por exemplo. Nesse ambiente, a tendência é a água sair da célula, então as células vão murchar em ambiente hipertônico. Observe que uma hemácia, uma célula vermelha do sangue, quando ela está nesse ambiente, ela fica murcha, porque ela perde água para o ambiente. No ambiente isotônico, que é a concentração do sangue, por exemplo, ela fica na sua forma funcional. Então, o sangue tem que ter uma quantidade de sais adequada. Se eu aumento a quantidade de sal do sangue, as células vão murchar. E, além das células murchar, a quantidade de água nos vasos sanguíneos vai ser muito maior, o que aumenta a pressão arterial. Agora, um ambiente como um rio, por exemplo, que a água ela é doce, eu vou ter o quê? Mais sal dentro da célula, a tendência é a água entrar dentro da célula e a célula vai se tornar túrgida, rígida, e pode, inclusive, até sofrer a chamada plasmoptise, que é quando a célula poca, plasmoptise. Beleza? Estratégias de sobrevivência. Como que os seres vivos sobrevivem a esses ambientes? Aqui dou dois exemplos, como que é a célula animal e a célula vegetal, no meio hipertônico, meio isotônico, meio hipotônico e meio muito hipotônico. Vejam que no meio hipertônico, a célula vegetal, a célula animal fica toda murcha e a vegetal, a parede celular mantém ela intacta. No isotônico, as duas estão funcionais. No hipotônico, a célula animal fica cheia, fica inchada, e a célula vegetal também fica inchada. No meio muito hipotônico, as células animais estouram, elas rompem, é chamada lise celular, elas tocam. Agora, a célula vegetal ela fica num estado de turgescência, mas não rompe, porque a parede celular vegetal tem essa função. A função dela é criar uma pressão contrária à pressão osmótica, chamada pressão de turgor. Então, ela fica em turgescência. Ela impede que a célula exploda. É igual aquele exemplo que eu dei para vocês aquela vez da importância da parede celular da célula vegetal. Se eu pegar uma bexiga, um balão de festa e soprar, eu consigo estourar porque eu vou gerar uma pressão muito maior do que a resistência do plástico. Agora, se eu tentar estourar uma bola de futebol de couro, eu não vou conseguir, porque por mais que eu aplique força com o meu pulmão, eu nunca vou vencer a resistência do couro. Aqui é a mesma coisa. Por mais que a água entre na célula vegetal, ela nunca vai vencer a resistência da parede celular. Então, essa é uma das funções da parede celular na célula vegetal. E é um dos motivos que as plantas são muito mais tolerantes ao sal do que os animais. Outro exemplo clássico também são dos protozoários. Já que eles não conseguem, não tem parede celular igual as células vegetais e as algas, e eles também não têm bomba de sódio e potássio como os animais, eles possuem um órgão chamado vacúolo contrátil, que é essa estrutura que está demonstrada aqui, essa bolinha maior aqui, que olha o que acontece com ela. Quando ela enche de água, ele bombeia a água para fora, vai bombeando essa água para fora. Então ele vive num ambiente que é um ambiente hipotônico, um ambiente de rio, por exemplo, a água vai entrar no corpo dele. Então, para não correr o risco desse animal estourar, ele inflar até estourar, ele bombeia a água para fora. Olha aqui um exemplo aqui, ó, a água sendo eliminada através do vacúolo contrátil, que é uma estratégia adaptativa dos protozoários. Pressão atmosférica, outro fator abiótico muito importante, porque ele determina a concentração de gases do ambiente. Lembrando que tanto animais quanto plantas precisam de oxigênio para a sua respiração celular. E as plantas precisam de gás carbônico para a fotossíntese. Porém, a concentração de oxigênio e gás carbônico, ela muda à medida que eu aumento a minha altitude. Quanto mais alto,
mais rarefeito é o ar, menor vai ser a pressão atmosférica. Como o nosso planeta ele tem uma variação de altitude muito grande, que vai desde zero lá do nível do mar, até aí, desde 11 quilômetros abaixo do nível do mar, até 8 quilômetros, até quase 9 quilômetros, que é o caso do Monte Everest, eu tenho uma grande variedade de pressão. Observem aqui exemplos. Quando eu estou aqui em Vila Velha, por exemplo, no nível do mar, nós experimentamos uma pressão de 1 atmosfera, que é basicamente o peso da coluna de ar em cima da cabeça de vocês. Então, quando nós estamos aqui agora nesse ambiente, existe mais ou menos aí 300 quilômetros de ar em cima da nossa cabeça. Imagina um peso na sua cabeça, igual essa garrafinha aqui. Esse peso é o ar que está em cima de nós, é chamado de pressão atmosférica. Quanto mais alto eu subo, vejam, mais alto eu estou, menos ar eu vou ter em cima de mim. Então a pressão vai ser muito menor. Então, à medida que eu aumento a altitude, a pressão ela diminui. Eu vou ter menos ar no local, então eu vou ter uma pressão menor. Se eu mergulhar a cada 10 metros abaixo do nível da água, eu vou ter um aumento de 1 atmosfera. Então, 10 metros, vou ter 2 atmosferas, 20 metros, 3 atmosferas, 30 metros, 4 atmosferas. Um ser humano normal, preparado, que tenha um preparo físico adequado, consegue sobreviver a no máximo 5 atmosferas. Tanto que o recorde mundial aí de mergulho sem oxigênio mais profundo foi de 51 metros. É o recorde mundial. Eu já tive a oportunidade de mergulhar e eu mergulhei com o aparelho, com o oxigênio, e eu fui até 12 metros. Eu já senti uma pressão muito forte, inclusive na hora quase desmaiei de dor, tanta dor no ouvido por causa da pressão muito alta. Eu fui só até 12 metros de profundidade e com o aparelho. O recorde mundial, a pessoa que foi até 51 metros sem aparelho nenhum, só mesmo com o pulmão dele. Então é um recorde mundial. Vejo que à medida que eu vou abaixando aqui, vai ficando cada vez mais forte. E nós temos aí adaptações mais incríveis possíveis. Um exemplo é a famosa cachalote. A cachalote é uma baleia, que na verdade ela é parente do golfinho, ela é um golfinho crescido e cabeçudo, que tem esse órgão aqui na cabeça chamado espermacete. O nome espermacete não tem nada a ver com espermatozoide. Quer dizer, na verdade tem a ver com espermatozoide, mas não diretamente. Esse espermacete é um líquido gorduroso que tem a coloração branca e é muito semelhante ao esperma humano. Então chamaram ele de espermacete por causa da semelhança com o esperma humano. Mas não tem nada de espermatozoide nele. É uma gordura, é um líquido gorduroso que tem como função ajudar no mergulho das cachalotes. A cachalote, o principal alimento delas são as chamadas lulas gigantes, que são aquelas lulas que ficam aí a profundidade de até 3.000 metros, até 3.000 metros de profundidade. Então, esse animal consegue chegar até 3.000 metros de profundidade. Isso graças também ao espermacete. Por quê? À medida que ele vai afundando, a temperatura da água aumenta. Se a temperatura aumenta, vocês já devem ter visto com a Jane também, quando trabalharam com lipídios, que os lipídios, as gorduras em si, elas tendem a ser sólidas em temperatura ambiente, e à medida que você esquenta, elas se tornam líquidas. É só lembrar da manteiga. Você pegou manteiga na geladeira agora, ela está dura igual pedra, você não consegue usar ela. Mas se você deixar ela um pouquinho no micro-ondas, uns 10 segundos no micro-ondas, ela já fica macia, porque ela esquenta, ela vai derretendo. Então, o espermacete, quando a cachalote está na superfície, ele é sólido, por causa da temperatura ambiente. À medida que ela vai afundando, ele vai ficando cada vez mais frio. Eu falei ao contrário, pessoal, errado.
À medida que vai afundando, vai ficando mais frio. Então, ele é líquido a temperatura ambiente. À medida que vai afundando, ele vai ficando mais sólido e vai diminuindo a densidade do animal. Vai aumentando a densidade do animal, fazendo ele ficar mais pesado e poder mergulhar mais facilmente. Então, à medida que ele vai afundando, o espermacete fica mais sólido, aumenta a densidade do animal, ele fica mais pesado, ele consegue mergulhar com maior facilidade. E à medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo a densidade. Então, altera a pressão do animal. Beleza? Outro exemplo aqui de como que é a distribuição das plantas de acordo com a altitude que nós estamos trabalhando. A 0 metros, ao nível do mar, eu tenho aqui as chamadas florestas subequatoriais, uma grande diversidade. À medida que eu vou aumentando a altitude, eu vou diminuindo a diversidade e vou tendo um tipo específico de planta. Desde das decíduas, como as coníferas, até os arbustos subalpinos, os arbustos alpinos, até os locais de eterna neve, os glaciares, onde tem a neve eterna. E a altura mais alta do planeta, que é o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altura. Agora, nós já vimos os principais componentes abióticos dos ecossistemas. Agora a gente vai ver os componentes bióticos, aqueles que estão no ecossistema e são os seres vivos, fazem parte dos seres vivos. São uma grande variedade de formas. Nós temos aí desde plantas, fungos, bactérias, até os seres humanos, animais. Então aí nós temos uma grande variedade de seres vivos diferentes. Nós podemos classificar os seres vivos em 3 grandes grupos. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Cada um desempenha um papel fundamental e trivial para a manutenção do equilíbrio ecológico. Vamos começar falando com os produtores primeiro. Produtor é aquele organismo que produz a energia para os ecossistemas. Na verdade, ele vai produzir o alimento, ele vai transformar a energia de uma forma para outra, produzindo então a chamada energia biológica. Esse processo é feito, graças a um processo químico conhecido como fotossíntese, que é a geração de substâncias orgânicas através da luz. Fotossíntese é um conjunto muito complexo de reações químicas que pode ser resumido em uma equação simples. A seguinte equação: CO2, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, reage com água, formando C6H12O6, que é a glicose, é um tipo de carboidrato, é um monossacarídeo, uma hexose, chamada glicose, e libera oxigênio, gás oxigênio residual. Então, essa é a equação básica da fotossíntese. Então, a plantinha, o que ela faz qual é a grande importância dela para os seres vivos? Ela consegue pegar o gás carbônico que está no ar, usando as folhas, pega a água que está no solo, usando as raízes, e junta os dois. Realiza o grande milagre da vida, que é transformar 2 moléculas inorgânicas em uma molécula orgânica. Só que para isso precisa de energia, ela precisa de uma energia. E ela vai obter essa energia da luz do sol. Então ela usa a energia luminosa para gerar um composto orgânico, que no caso é a glicose. Se vocês pensarem, neste exato momento, todos vocês estão respirando. Nós respiramos o tempo todo. Ninguém vive sem oxigênio e sem comida. Vocês comem para obter a glicose, vocês respiram para obter o gás oxigênio. Por quê? As plantas, os produtores, realizam a fotossíntese. Os animais, os consumidores em geral, até as plantas também, realizam a respiração aeróbica. O que é respiração aeróbica? Que vocês devem ter estudado com a Jane lá na parte de bioquímica.
Respiração aeróbica é exatamente o contrário da fotossíntese, é o inverso. Eu vou inverter agora a equação. Estou invertendo aqui, ó. Glicose para um lado, mais oxigênio, ó, inverti, setinha, dando gás carbônico e água. Basicamente, o que vocês fazem, o que nós fazemos todos os dias? Nós nos alimentamos, comemos para obter a glicose, que passa por todo o nosso trato digestivo, chega lá no intestino, é absorvida, vai para o sangue, pode ser armazenada na forma de glicogênio ou pode ser usada direto, mas a glicose vai ser levada para a célula. Ela é levada para a célula e lá ela passa por um processo conhecido como glicólise, depois o ciclo de Krebs, e por fim, lá no ciclo de Krebs, formam-se 2 elétrons que precisam ser eliminados. E para eliminar os elétrons, nós temos o oxigênio, que nós respiramos justamente para captar esses elétrons no final da respiração celular. Ele é o aceptor final de elétrons. Então, quando o oxigênio absorve os elétrons, ele se transforma em água, e a água é liberada. Então, na respiração celular, eu tenho a glicose mais oxigênio, ela é queimada, é uma reação de combustão, liberando gás carbônico e água. Esse gás carbônico nós eliminamos pela expiração e a água ela é eliminada, ela entra para o organismo, ela pode ser reciclada ou pode ser eliminada durante a excreção. Vejam que se é o inverso, a mesma coisa acontece com a energia. Aqui na fotossíntese eu absorvi a energia luminosa. Aqui eu vou liberar a energia que vai ser utilizada para formar o ATP. ATP é a energia biológica. Se nós respiramos, movimentamos, pensamos, agimos, a energia do nosso corpo, ela vem da quebra do ATP. Para formar ATP, eu uso uma energia. Essa energia é a energia liberada pela queima da glicose. Então vejam que fotossíntese é exatamente o contrário da respiração celular. São duas reações inversas. Na primeira, eu absorvo a energia, no caso da luz. Na segunda, é liberado energia quando você quebra a glicose. A fotossíntese, ela ocorre em uma organela muito importante que só é encontrada na célula vegetal, chamada cloroplasto. Existem vários tipos de plastídeos. Temos o cromoplasto, temos o leucoplasto e temos o cloroplasto. Cloroplasto porque ele possui um pigmento chamado clorofila. A clorofila está presente em uma membrana chamada tilacoide. Olhem aqui no microscópio eletrônico, vários cloroplastos. Vejam que aonde tem tilacoide está verdinho. Então, o cloroplasto é a organela presente na célula vegetal responsável pela fotossíntese. Como que é o cloroplasto? Ele tem uma origem muito parecida com a origem das mitocôndrias. Ele possui uma membrana externa, tem uma membrana interna e possui um tilacoide. Então, ele tem um conjunto de membranas bem parecido com a mitocôndria. Membrana externa, um espaço intermembranas, a membrana interna e uma matriz cloroplástica que nós vamos chamar de estroma. E dentro do estroma, dessa matriz cloroplástica, existem várias pequenas vesículas achatadas que parecem moedas, pilhas de moedas, chamadas de tilacoides. Então, o tilacoide é a parte muito importante do cloroplasto, porque é nele que vai ocorrer uma das fases da fotossíntese. Nós dividimos a fotossíntese em 2 fases, a fase clara e a fase escura. Na verdade, esse nome fase clara e fase escura estão em desuso. O termo correto atual é fase fotoquímica e fase bioquímica. Qual é a diferença entre as duas? A fase fotoquímica é aquela fase que usa a luz. A fase bioquímica é a fase que não usa a luz. Antigamente usava a fase clara por causa de luz, claridade, luz, escura porque não tem luz. Só que isso confunde muitas pessoas, porque muitos acham que a fase escura só ocorre à noite. Não, ela ocorre de dia também, ocorre o tempo todo.
O tempo todo a planta faz a fase fotoquímica e, ao mesmo tempo, faz a fase bioquímica. É chamado de fase escura porque não usa luz, mas ocorre de dia também. Ela ocorre de dia, mas não usa luz. Por isso que o termo correto, ou para não confundir a cabeça de ninguém, é usar fotoquímica, ou seja, depende da luz, e fase bioquímica, só a parte bioquímica. A fase fotoquímica ocorre lá nos tilacoides. Lembra que o tilacoide? Essas membraninhas pequenininhas aqui do cloroplasto? É nesse local que ocorre a fase fotoquímica. Função da fase fotoquímica: gerar elétrons. Esses elétrons vão ser utilizados no ciclo de Calvin, que vai ocorrer na fase escura, lá no estroma do cloroplasto. Então, aqui no estroma, eu vou ter a fase escura, que é composta por um conjunto de reações chamado ciclo de Calvin. Se você analisar a fotossíntese, ela é exatamente o contrário da respiração celular. Na respiração celular, eu tenho 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Aqui é o contrário. Eu começo com uma cadeia transportadora de elétrons, que é a fase fotoquímica, vou para um ciclo, que é o ciclo de Calvin, e depois vou para a glicogênese, que é a formação da glicose. Fase fotoquímica, como que ela é? É uma fase bem complexa. Tudo começa com uma substância conhecida como clorofila B. É um pigmento verde presente no tilacoide, que ele é excitado pela luz. Quando a luz incide na clorofila B, ela perde 2 elétrons. Ela perdeu 2 elétrons, ela ficou positiva. Se ela ficou positiva, ela precisa ser restaurada. Então, alguém vai doar 2 elétrons para ela. Quem doa os 2 elétrons é a molécula de água. A água doa os 2 elétrons para restaurar a clorofila B, e quando a água perde 2 elétrons, ela se transforma em oxigênio, gás oxigênio. Então vejam que o oxigênio ele é formado no primeiro momento da fotossíntese. Lá na hora que a luz bateu na clorofila, a clorofila perdeu os elétrons e a água vai restaurar a clorofila, liberando o gás oxigênio. Então, nesse momento, ocorre a liberação do gás oxigênio. Por isso que a fotossíntese ela tem a liberação residual, ele é um subproduto da fotossíntese. Pronto, a clorofila perdeu os 2 elétrons, eles são transportados em uma cadeia transportadora até serem capturados por uma molécula chamada NADPH. Então, a função da fase clara é produzir o NADPH. Ele vai transportar os elétrons. Esse elétron, primeiramente, estava na clorofila, passaram até o NADPH. Com isso, os NADPH que foram produzidos vão para o estroma do cloroplasto, aonde vão entrar no ciclo de Calvin. Como que funciona o ciclo de Calvin? Existe uma molécula, uma proteína, uma molécula que ela possui 6 carbonos. Não, 6 carbonos, estão vendo aqui, olha. 1, 2, 3, tem 6 carbonos. Essa molécula ela é chamada de ribulose 1,5-bisfosfato. É um nome muito feio, um nome bizarro. Ribulose 1,5-bisfosfato. Ela tem 6 carbonos e ela vai ser adicionada a 6 moléculas de gás carbônico. Lembra que agora que o gás carbônico vai entrar na história. A plantinha pega o gás carbônico do ar para juntar com uma molécula de ribulose 1,6-bisfosfato. Quem faz essa união é uma proteína muito importante, que é a proteína mais abundante do planeta. Ela é chamada de rubisco. Rubisco é o nome da proteína que pega essa molécula grande aqui e junta com o gás carbônico. Ela faz esse processo muito importante. Curiosidade da rubisco: é a proteína mais abundante do planeta. É a responsável por dar início, dar start ao ciclo de Calvin. Só por curiosidade, o nome rubisco significa ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Demorei quase 1 ano para decorar esse nome. Ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Beleza? Mas não precisa saber esse nome não, é só para curiosidade.
Depois que eu juntei 6 gás carbônicos com uma molécula de 6 carbonos, eu gerei uma molécula com 12 carbonos. E vai uma sucessão de reações químicas, adicionando NADPH, liberando ATP, até formar a molécula de glicose nesse processo. E no final eu vou restaurar a ribulose 1,5-bisfosfato. Ocorre a regeneração da ribulose 1,5-bisfosfato ou disfosfato. Esse é o ciclo de Calvin, ocorre no estroma do cloroplasto. A fase clara no tilacoide, fase escura no estroma. Com isso, eu tenho a geração de energia. Observem que a energia estava na luz e ela foi usada para excitar os elétrons. Então, eu usei energia. Eu transformei a energia luminosa de fótons em uma energia de excitação de elétrons. Lembra lá algo muito importante, a primeira lei da termodinâmica, princípio da conservação de energia. A energia nunca pode ser criada e nem perdida, ela é transformada. Eu transformei a energia na forma luminosa em uma forma diferente de movimento, uma forma cinética, que é o elétron excitado. O elétron se movimenta, energia cinética, ele se torna excitado. Então, eu transformei a energia. Então, a energia estava aqui, passou por elétron, foi transportada por vários elétrons até chegar numa molécula conhecida como NADPH, que depois passou por várias moléculas, sendo armazenada na glicose. Então, em outras palavras, os produtores que fazem a fotossíntese, eles transformam a energia luminosa em uma energia biológica e guardam essa energia biológica em uma molécula conhecida como glicose. Por isso, eles são chamados de produtores, porque eles produzem os alimentos, produzem a glicose. Beleza? Quem são os seres produtores? Nós temos vários grupos, temos as plantas, as algas e as cianobactérias. Uma curiosidade muito importante sobre esses 3 grupos. Nós vimos aqui que o primeiro passo da fotossíntese é a liberação de oxigênio. O oxigênio que nós temos no ar foi produzido pela fotossíntese. Só surgiu oxigênio na atmosfera terrestre a partir do momento que ocorreu o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese que origina o oxigênio que nós temos no ar. Se então são esses 3 seres vivos, eles são aqueles que vão nos dar o oxigênio para nós respirarmos. É muito comum falar que as plantas são o pulmão do planeta. Só que temos um probleminha aqui. Planta e alga, eles têm uma produção zero de oxigênio, porque eles produzem uma grande quantidade de oxigênio, mas também gastam uma grande quantidade. Então, o saldo líquido é igual a zero. Produz muito e gasta muito. Então, não vai ter dinheiro nenhum. É igual a minha vida financeira. Eu ganho dinheiro e gasto a mesma quantidade, sempre no zero. Já as cianobactérias produzem muito oxigênio e gastam pouco. É aquela pessoa que consegue economizar seu dinheirinho, ganha aí R$1.000, mas só gasta 200, então ela consegue guardar o dinheirinho. Então a cianobactéria, ela é o verdadeiro pulmão do planeta. Se nós estamos respirando oxigênio agora, é graças à cianobactéria, porque elas produzem em grande quantidade e consomem menos. Então o grande pulmão do nosso planeta são as cianobactérias. Consumidores são aqueles que consomem a energia, ou seja, vão pegar lá a energia pronta já, a energia biológica pronta dos produtores, vão consumir eles. Alguns consomem de outros consumidores ainda. Quem são eles? Animais, no qual nós, seres humanos, estamos inclusos, protozoários e bactérias e fungos parasitas. Bactérias e fungos parasitas são aqueles seres vivos aqueles fungos e bactérias que extraem a energia de um hospedeiro. Também temos as plantas carnívoras. A planta carnívora é uma planta que faz fotossíntese, ela é produtora, mas ela faz um bico de consumidor. Ela consegue obter principalmente proteínas através da alimentação de insetos. Temos, por fim, os decompositores, que são fungos e bactérias saprófagos, que são aqueles responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica. Eles pegam a matéria orgânica e decompõem a matéria, transformam,
fazem ela voltar ao seu estado natural de gás carbônico, água, metano, transformam em moléculas inorgânicas e vão restaurar o ciclo ecológico. No caso, são os fungos e bactérias saprófagos. Professor, Aqui nós temos... Oi, pode falar. e quanto aos animais que comem as mesmas coisas que Também esses pode, seres decompõem, podem ser considerados decompositores também? também pode também. Uhum. Ou chamado saprófagos em geral. Isso. Beleza? Mas a nível de... no caso, vamos passar, por exemplo, um abutre, que é elemento de carniça, por exemplo. Ele vai defecar matéria orgânica, e essa matéria orgânica que ele defecou vai ser decomposta a nível básico mesmo pelos decompositores. Então, só bactérias e fungos vão pegar essa matéria orgânica mesmo das fezes do abutre, por exemplo, para fazer a decomposição final mesmo. O decompositor é aquele que transforma a molécula orgânica em molécula inorgânica de novo. Ele pega a glicose e faz ela voltar a ser água e gás carbônico. Entendeu? Entendi, obrigado. Um animal carniceiro, por exemplo, ele vai comer o alimento, ele vai depois defecar matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai entrar em decomposição depois por um decompositor. Pessoal, aqui nós temos uma imagem muito importante de uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar é simplesmente o fluxo da energia nos ecossistemas. A energia é proveniente do Sol. Ela vem do Sol, é absorvida pelos produtores, realizam a fotossíntese, armazenam a sua glicose nas suas partes. O consumidor primário, aquele que se alimenta diretamente do produtor, ao comer, vai obter essa energia para ele. O consumidor secundário, que é o animal carnívoro, se alimenta do primário, obtém essa energia. E todos eles, após a sua morte, vão ser decompostos. Olha que coisa muito importante aqui. Olha o tamanho da energia, o diâmetro aqui, a distância aqui que demonstra a quantidade de energia. Eu tenho muita energia vinda do Sol, e à medida que eu avanço na cadeia alimentar, eu diminuo a energia. Isso ocorre por quê? Primeira lei da termodinâmica. A física, ela é implacável com as suas leis, principalmente as leis da termodinâmica. Não tem como quebrar as leis da termodinâmica. A primeira lei diz o seguinte, a chamada lei da conservação da energia. A energia não pode ser criada e nem perdida. Ela só pode ser transformada. Ela não pode ter algo ela não pode desaparecer e muito menos aparecer. Então, eu tenho uma grande quantidade de energia que veio do Sol, chega no produtor, o produtor ele perde uma grande quantidade de energia na forma de calor, na forma de som, então a energia ela é perdida em uma pequena parte. Então, o que vai para o consumidor primário é uma quantidade menor do que chegou para o produtor. O consumidor primário gasta energia, ele perde na forma de calor, ele perde na forma de som, ele perde de várias formas essa energia, na forma de movimento. E o que passa para o consumidor secundário é algo menor, uma energia menor. Então, em cada nível trófico, observe que eu tenho níveis tróficos, cada indivíduo aqui é um nível diferente. Em cada nível trófico, eu tenho perda de energia, o que faz com que o próximo nível tenha uma disponibilidade menor de energia. Então, nós temos uma coisa muito importante sobre a energia. Mas significa que tem que comer mais? Como assim? O secundário, sim. Eu vou precisar de muitos consumidores primários para alimentar um consumidor secundário. Para ele ter a energia que ele precisa, ele tem que comer vários. Entendeu? Então, tipo, vamos supor... Vamos pegar aqueles animais da África mesmo. Vamos pegar um predador e uma presa de mesmo peso. Se esse predador caçar essa presa, ela ainda não vai ser suficiente? Não, você vai ter vários. Na verdade, isso aí usou numérico. Nós vamos falar depois sobre a pirâmide de biomassa. É a biomassa que é necessária para ele. Ou seja, um consumidor secundário precisa de uma quantidade de carne em quilos para poder estar estável. Geralmente, se ele se alimentar de um animal pequeno, ele vai precisar de vários animais pequenos para obter esse peso que ele precisa. Por isso que a gente fala, quando chegar na parte de pirâmide de biomassa, pirâmide de números, aí eu vou ter uma noção melhor para explicar isso para você. Mas o importante é saber o quê? O ser onívoro tem uma vantagem evolutiva, então, né?
Tem uma vantagem evolutiva porque ele vai ter uma maior disponibilidade de alimentação. Ele vai ter uma chance muito maior. Ele vai sofrer menos os impactos ambientais que um animal que ele seja muito restrito. Por exemplo, animais que estão em extinção do planeta, mesmo sem ser ação com ação humana, são os animais que são muito restritos na sua alimentação. Quanto mais onívoro é o animal, maior é o sucesso dele, maior chance de ter sucesso alimentar. Então, observe aqui, algo muito importante sobre o fluxo de energia, e é isso que eles cobram no Enem. O fluxo de energia é unidirecional, a energia não volta. Nenhum ser vivo consegue voltar a energia. Eu não consigo pegar o calor, o som de volta, juntar tudo, gerar uma energia e devolver para o Sol. Ela é unidirecional, ela segue apenas um caminho, uma única direção. Sempre em direção do produtor até o decompositor e sendo liberada para o ambiente ao longo da cadeia alimentar. Ela é unidirecional e ela é decrescente. A energia sempre decresce, por quê? A primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada. Se ela é decrescente, ela não pode ser criada. Desculpa, se ela não pode ser criada, ela vai ser decrescente. Ela vai diminuir à medida que eu aumento o nível trófico. A energia que eu tenho nos decompositores é muito menor, é muito irrisória, perto da energia que a plantinha absorveu do Sol. O fluxo de energia é unidirecional e decrescente. Aí nós entramos na regra dos 10%, que é uma regrinha muito importante da biologia, a regrinha dos 10%. Basicamente, tudo que você come, você armazena 10% do que você comeu, os outros 90% você perde na forma de calor ou na forma de liberação de energia, principalmente na forma de calor. Então, vamos imaginar aqui os produtores primários de um campo, de uma região, 1 metro quadrado, numa região. Em um ano, esse produtor absorve 200 mil quilocalorias do Sol. Então, a energia do Sol que chegou nesse produtor foi de 200 mil quilocalorias. Só que dessas 200 mil quilocalorias, 180 mil quilocalorias os produtores usaram no seu metabolismo, perderam na forma de calor, por exemplo, o ambiente. Só guardaram 20 mil quilocalorias. Regra dos 10%. Apenas 10% é incorporada à biomassa. Então, de toda a energia que veio do Sol, 90% foi embora na forma de calor, 10% ficou guardado no corpinho da planta. Quando um animal primário, um consumidor primário, um ratinho, um grilo, uma abelha, se alimenta do produtor, ele só vai ter, ele vai pegar esses 20 mil quilocalorias, só que ele vai usar 90%. 18 mil vão ser liberados na forma de calor e apenas 2 mil quilocalorias vão ser guardados no corpo dele. Então, cada um desses bichinhos aqui vão ter 2 mil quilocalorias que eles absorveram, que vieram do Sol. Quando um consumidor secundário, um sapo, um rato ou um passarinho se alimenta dos primários, a mesma regra dos 10%. Dos 2 mil que eles comeram, 1.800 vão ser perdidos para o ambiente e apenas 200 quilocalorias vão ser guardadas na sua biomassa, nos seus músculos, na sua pele, nos seus ossos. Apenas 200 quilocalorias vão ser guardadas. Quando o consumidor terciário, uma cobra, come esses alimentos, a mesma coisa. 180 quilocalorias são perdidas para o ambiente e 10%, 20 quilocalorias, são guardadas na biomassa. Vejam que à medida que eu aumento o nível trófico, a quantidade de energia que chega nele é muito menor. É decrescente, olha, decresce a quantidade de energia. Então, um gavião, para ele se saciar, ele tem que comer várias plantas, porque tem pouca energia, várias cobras, porque tem pouca energia disponível nelas. Por isso que a quantidade também numérica de indivíduos, ela diminui à medida que eu aumento o nível trófico. Existem muito mais plantas do que insetos, muito mais insetos do que ratos, muito mais ratos do que cobras e muito mais cobras do que gaviões, para manter esse equilíbrio ecológico energético. Beleza? Semana que vem eu vou continuar com vocês na parte de
pirâmides ecológicas, que é um termo muito importante e cai bastante no Enem. Beleza, galera? Deixa eu fechar aqui. Vamos encerrar a aula por hoje. Semana que vem a gente volta com as pirâmides ecológicas. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? O babuíno, por exemplo, é um animal onívoro. Nessa pirâmide ecológica, em relação só à energia, ele vai ficar variando? Tipo, Na verdade, nós trabalhamos com teias alimentares. Uma teia alimentar é quando um indivíduo ele pode assumir vários níveis tróficos diferentes. Nós, seres humanos, somos onívoros. Quem come aí arroz, feijão, bife, batata frita, no mesmo prato ele é consumidor primário e consumidor secundário ao mesmo tempo, até mesmo consumidor terciário. Então, nós temos aí vários... É difícil você calcular de seres onívoros, porque eles podem ocupar vários níveis tróficos diferentes, né? Mas, basicamente, você pensa, quando você está comendo churrasco, você é um consumidor secundário, você está comendo a carne da vaquinha. Aí você pensa, então, que a energia que você está obtendo do churrasco ela vai ser menor. Por isso que os carboidratos são muito mais energéticos do que a carne. Você comer só arroz é muito melhor que comer só carne. Porque só o arroz ele vai ter muito mais energia para você do que a carne. Uma colher de arroz, 100 gramas de arroz, dá muito mais energia do que 100 gramas de carne. Entendeu? entendi. Beleza? Obrigado, professor. Tranquilo. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação. Semana que